Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia número 27 y creo que penúltima, porque la semana que viene será la última de este ciclo, de este curso, organizadas por el Instituto Gemológico Español, a la que todos vosotros estáis convocados, como cada semana. Agradezco sinceramente vuestra presencia. En esta ocasión, Jürgen nos va a hablar desde Brasil, desde Río de Janeiro. Tenemos el honor de contar con su presencia. Es una personalidad en el mundo de la gemología, sobre todo de la gemología brasileña y de la investigación gemológica. Es geólogo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, doctor en gemología por el Gemological Research de la Geoscience Faculty de la Johannes Gutenberg Universität. Además, es gemólogo y experto en diamante por la Deutsche Gemologische Gesellschaft. ¿Lo he dicho bien, Jürgen? Está bien, está bien. Ah, bueno, menos mal. Alemán también. Aquí hablamos todos los idiomas. Ha trabajado y trabaja en el Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, en Amsterdam Sauer y en otras entidades, y desde 1997 trabaja en el Centro de Tecnología Mineral, el CETEM, de Río de Janeiro. Para mí es una enorme satisfacción y un enorme placer recibirlo de nuevo, en este caso en el Instituto Gemológico Español, y va a hablar de un tema que me parece sumamente importante. Dada su experiencia, va a hablar de ejemplos de producción de gemas en Brasil, desafíos y oportunidades de investigación. Yo quiero agradecer a Jürgen que haya accedido a dar esta conferencia. Quiero agradecer a todos los presentes que nos están escuchando. Y cuando quieras, Jürgen, bienvenido y esta es tu casa. Muito obrigado, muitas graças. Eu vou tentar falar português. Então, vamos falar de alguns exemplos de produção de gemas no Brasil. Desafios da própria mineração, como ocorre essa mineração no Brasil, na maioria das vezes. É claro que, tendo apenas uma hora para falar desse tema, é impossível falar de tudo. Pero eu vou tentar dar a vocês uma ideia de como se faz a extração de gemas no Brasil, né? E aí, basicamente, o que nós temos em Brasília é uma regra geral que vale para todos, que o subsolo no Brasil pertence à União e não é de propriedade dos donos da terra, né? Então, tudo que está abaixo da camada de solo pertence ao governo federal, e para que você faça alguma extração, você tem que ter uma permissão, um permisso governamental para fazer essa extração. Isto, obviamente, num país de dimensões continentais como o Brasil, é difícil de fiscalizar e, portanto, também muitas vezes ocorre de forma informal, ou seja, fora dos procedimentos legais que deveriam ser feitos todas as vezes, né? Então, deixa eu ver como é que eu faço. Sim. Aqui vocês estão vendo o tamanho do Brasil, né? O Brasil é um país que ocupa quase a metade do continente sul-americano, né? Tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, são 4.000 quilômetros desde aqui até aqui embaixo, e outros 4.000 quilômetros aproximadamente de aqui até essa outra ponta. Em total, 8,5 milhões de metros quadrados. Vamos hoje visitar ocorrências de opalo aqui no Piauí. Há duas ocorrências, uma ocorrência de euclásio na Bahia, uma ocorrência de topázio imperial cerca de Ouro Preto, perto de Ouro Preto, uma ocorrência de diamante aqui no Triângulo Mineiro, e mais ocorrências de opalas e ametistas, citrinos e ágatas aqui no Rio Grande do Sul. Basicamente, é isso que eu vou apresentar a vocês. Vamos começar, então, com uma ocorrência, um depósito aluvionar de diamante, ou seja, é um diamante que já não está mais na rocha primária, está num aluvião. E, ademais, é um aluvião antigo, é um paleoaluvião. E a cidade se chama São Gonçalo do Abaeté, é a cidade mais próxima, mais cerca de este depósito.
A mineração, o nome é GAR, é uma pequena mineração, e estes sim fazem todo o processo de extração dos diamantes de forma legal, né? Ou seja, eles possuem uma permissão do governo para poder extrair os diamantes. E, ademais, também, como todos sabem, diamantes brutos não podem ser exportados sem um certificado Kimberley, né? Então, eles também fazem esse processo para poder exportar os diamantes. A produção deles é 150 quilates por mês. É uma produção baixa, é um empreendimento pequeno, né? Mas a grande vantagem desta área é que por lá, às vezes, ocorre o diamante rosa, e aí quem já estudou gemologia sabe o valor que esta gema pode alcançar no mercado. Desde Rio de Janeiro hasta São Gonçalo do Abaeté, são praticamente 1.000 quilômetros de distância, né? É possível chegar a Patos de Minas em um dia de viagem, né? E depois, no dia seguinte, sair de Patos de Minas e ir até São Gonçalo do Abaeté. Aqui está mostrando basicamente como é a mineração. Aqui nós temos aqui arriba, né, na parte superior, temos uma camada de solo que vai mudando um pouco a coloração, e aí abaixo dessa camada de solo nós temos uma camada de conglomerado. É dentro desta camada de conglomerado que ocorre o diamante nesta região. A extração, por conta da quantidade de material que é estéril, que não tem diamante por cima, não é possível fazer um garimpo simplesmente, porque o aluvião não está exposto. Então, é uma operação em grande escala, onde você tem que ter os caminhões e carregadeiras para poder retirar toda esta camada de estéril e depois chegar no conglomerado e levar este conglomerado até a uma planta de beneficiamento. Isso aqui é uma instalação de tratamento de minério. Aqui em cima, arriba, vocês veem o run of mine, ou seja, aquilo que veio da mina, e com um jato de água, este minério é empurrado para cima de peneiras, que depois são várias peneiras, o material mais grosso sai por aqui, e o intermediário, o mais fino, vai para 4 gigas, que fazem uma concentração gravimétrica, e, bueno, os rejeitos saem por aqui e vão parar em bacias de decantação. Então, eles também cuidam da água que sai com muita lama e fazem uma decantação dessa lama para poder devolver uma água limpa ao rio, que passa bastante próxima a esta instalação, ou então reutilizam a água para o próprio processo de lavagem do minério run of mine. Aqui, depois que o minério passou pela concentração, né, em máquinas, a apuração final é feita ainda do modo antigo, usando peneiras com diferentes calibres, e esta pessoa aqui é o homem de confiança do dono do garimpo, da mina, né? É ele que vai procurar, e depois de fazer uma concentração manual, há algum diamante aqui por cima, e ele separa esse diamante e entrega aos donos da companhia. Esta foi a produção da semana, na oportunidade que estivemos lá visitando a mina. Não é uma produção grande, é 20 quilates apenas, o preço por quilate de $700, ou seja, estamos falando aí de $14.000, que foi a produção da semana. Normalmente, a produção mensal é maior, né? Mas, como eu já disse a vocês, o importante não é essa quantidade de diamantes. O importante é achar um diamante de cor rosa. E quanto, obviamente, mais intenso, essa cor rosada, melhor. Bom, basicamente, sobre diamante, era isso que eu tinha a mostrar. Vamos passar e falar um pouco de alguns projetos de pesquisa em andamento no Brasil. Temos um grande projeto chamado Diamante Brasil, que é conduzido pelo Serviço Geológico do Brasil,
e que ganhou como herança da De Beers, que saiu do país, uma grande quantidade de kimberlitos já mapeados e está trabalhando em cima desse banco de dados e dessas amostras que eles agora têm em suas mãos. Como uma regra geral, a gente pode dizer que são 1.300 kimberlitos mapeados no Brasil. Desses 1.300 kimberlitos, 130 aproximadamente contém diamantes, ou seja, são mineralizados, mas apenas 13 são de potencial realmente econômico. Então, é uma relação de 100 para 10 para 1. Né? 1.300 kimberlitos, 130 são diamantíferos e apenas 13 são kimberlitos realmente economicamente viáveis. Hoje, nós temos o primeiro kimberlito sendo explorado na Bahia, no norte da Bahia, em Nordestina, e é uma empresa canadense que está fazendo essa exploração. Então, é o único kimberlito que está sendo hoje minerado em larga escala, e se querem alguma informação, depois só me mandar uma mensagem que eu passo mais informações sobre esse projeto. Eu ainda não tive a oportunidade de visitar, mas espero que em breve eu possa ir lá conhecer. Um outro projeto que é conduzido pela Polícia Federal, né, é um projeto que chamamos de DNA do Diamante. A base desse projeto é tentar, a partir de um lote de pedras que tenha sido apreendido pela polícia, descobrir de onde vieram esses diamantes. Né? Então, o footprinting, como eles mesmos chamam, é baseado nas características morfológicas, de tamanho, de color, de marcas de superfície. Então, eles fizeram todo um trabalho em cima de diversas ocorrências de diamantes no Brasil e hoje eles têm essa possibilidade a partir de um lote de diamantes, não apenas de um único diamante. Um lote de diamantes, eles têm um programa estatístico que é capaz, baseado no banco de dados que eles possuem, de dizer, olha, este lote ele tem 75% de coincidência com diamantes da Chapada Diamantina, 10% de gilboés no Piauí e 20% de, sei lá, Juína em Rondônia. Então, esse é o projeto DNA do diamante. Aqui no CETEM, nós começamos a trabalhar em cima de diamantes desse projeto do Serviço Geológico do Brasil, mas, infelizmente, não conseguimos dar continuidade. Seria o fingerprinting, né? Seria baseado em características espectroscópicas dos diamantes brasileiros. Infelizmente, tivemos que dar uma parada, mas esperamos poder retomar esse projeto em breve aqui no CETEM. Vamos agora falar um pouco sobre ametista e citrino em Ametista do Sul, que é o nome de uma cidade, e essa cidade fica no Rio Grande do Sul. Vocês verão que agora estamos falando de uma mineração em rocha primária, né? E essa extração de ametistas é feita por uma cooperativa que hoje se encontra legalizada e é uma cooperativa de garimpeiros. Antes não havia legalização, cada um fazia de qualquer jeito, e eu vou mostrar aqui para vocês algumas fotos de como era feito no início e o que melhorou depois que virou uma cooperativa legalizada. Então, do Rio de Janeiro até Ametista do Sul, são 2 dias de viagem. Você pode parar em São Paulo ou Curitiba, melhor em Curitiba, e no dia seguinte dá para chegar lá. Aqui nós vemos uma foto da época que ainda não era uma cooperativa legalizada. Reparem que não há dutos aqui de ar, não se utilizava água no processo de extração, numa rocha muito dura, que é um basalto, então havia muita poeira suspensa no ar, e por isso que a foto ficou de péssima qualidade. Eles também faziam seus explosivos no próprio local e armazenavam de alguma forma bastante rudimentar. Com a entrada da cooperativa e o apoio do governo, né, agora eles têm um tubo que tira
essa poeira que fica na área onde eles usam os marteletes, os rompedores, né, para quebrar a rocha, que é um basalto, como eu já falei, e esse rejeito que está aqui no chão, né, esse rejeito sai com esses carrinhos que são bem baixinhos para que não tenham que tirar uma altura muito grande, para evitar retirar muito estéreo, né? E reparem que aqui já tem muito rejeito, né? Hoje em dia, este basalto, que é basicamente um basalto sem ametistas, ele está sendo usado como para rochagem. Rochagem é uma maneira de utilizar esta rocha finamente moída como um mineralizador para plantações, né? Então, é um processo interessante. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que aqui vocês veem que a mina, todas as minerações são num nível só. É um derrame basáltico imenso, de centenas de metros, e a ametista ocorre apenas em alguns poucos níveis de altitude, né? Então, no caso, aqui nós estamos falando de uma altitude de 400 metros acima do nível do mar, né? Aqui a gente vê como eles usam essas ferramentas para quebrar a rocha ou então para fazer os furos aonde vai entrar o explosivo, né? Mas quando encontram um geodo, aí você tem que ir com uma marreta e uma talhadeira, como chamamos aqui em Brasília, e aí, com muito cuidado, tentar retirar este geodo de forma que não se rompa. Aqui nós temos alguns exemplares na própria mina, no dia que eu fui visitar, né? E quando chegam em Soledade, porque a extração das ametistas é feita na cidade de Ametista do Sul, mas o polo de beneficiamento destes geodos, né, como chamamos essas formas de ametistas, né? Esses geodos são beneficiados numa outra cidade, que se chama Soledade. É um grande centro, tanto de beneficiamento como de comercialização de geodos de ametista e de ametista também, né? Reparem que os geodos de ametista passam por uma serra, que essa serra, o tamanho dela depende do tamanho do geodo. Então, às vezes, temos geodos enormes, muito grandes. Então, a serra tem que ser ainda maior do que esta aqui para parti-lo em dois, né? E muitos de vocês não sabem, mas esses geodos depois são exportados, a grande maioria hoje em dia, para a China, e para que suportem o transporte até a China, eles são reforçados com ferro, né? Então, aqui nós temos ferro, e para que se sustentem em pé, reparem que aqui todos os geodos estão, de alguma forma, caindo, porque não tem uma base plana, né? Então, essa base plana é conseguida através de cimento, um concreto que se põe na base, e depois também escondem esses ferros, botando mais cimento em cima, para esconder os cimentos. E, por final, ainda recebem uma pintura. Então, quando vocês veem esses geodos de ametista expostos, finalmente, todos eles parecem muito semelhantes por fora. Por dentro, cada geodo é único, mas por fora, como o processo é muito artificial, claro que têm a mesma aparência. E o que acontece muito é que, às vezes, quando você está perfurando para inserir os explosivos, às vezes você rompe um geodo de ametista e este furo depois passa por um hospital, vamos chamar isso aqui de um hospital, onde esses furos são, digamos assim, preenchidos com ametistas de forma, digamos, não natural, né? Porque isso aqui é um grave defeito no geodo. E quem compra um geodo não quer isso. Eles querem um geodo perfeito, né? Então, essa plástica que fazem com os geodos é muito comum em Soledade, né? Nem todos têm esse furo, né? Muitas vezes também se faz um furo intencional para ver a qualidade que tem o geodo, né? Porque dependendo da qualidade, às vezes não compensa
ter todo esse trabalho de talhar aqui o geodo e tirá-lo por inteiro, né? Então, às vezes, o furo é acidental, mas às vezes é intencional para ver a qualidade dos geodos por dentro. Bom, agora um pouco de gemologia. Aqui temos algumas ametistas e alguns citrinos. Acredito que todos saibam que o citrino que ocorre e também os brutos que vemos aqui no slide anterior, eles são resultados da queima das ametistas, né? Eles não ocorrem com esta cor na natureza. Então, esta ametista também é resultante do tratamento térmico das ametistas. Esta, sim, é uma cor natural, né? E um dos grandes problemas é distinguir uma ametista natural de uma sintética. Então, muitas vezes, vamos ao polariscópio, ou melhor, ao microscópio, e tentamos ver se ocorre a geminação polissintética. Essa geminação polissintética ela é muito característica de ametistas naturais, enquanto que uma pedra sintética é um cristal único, perfeito, e ele não apresenta essa geminação polissintética, desta forma como eu mostrei na foto da direita. Outra forma de separar ametistas naturais de sintéticas é por varredura no infrarrojo, né, ou infravermelho, né? Mas reparem que aqui nós temos uma ametista lapidada de Rondônia, que tem um espectro bastante semelhante com as sintéticas. Então, é sempre bom ter várias ferramentas como gemólogo para finalmente dizer assim, esta ametista é certamente, seguramente, sintética ou natural. Outra coisa que normalmente não se discute muito na literatura, mas eu sou um ferrenho defensor que a causa de cor da ametista não é ferro 4+, ou seja, um ferro tetravalente. Isto é o que circula na maioria dos artigos e livros que são citados na literatura, né? Reparem a distribuição bastante errática desta cor nas ametistas e como não há uma correspondência necessariamente com o elemento ferro. Essa imagem à direita é um mapeamento químico mostrando quanto ferro tem em cada uma dessas faixas de cor. E nem sempre, quanto mais ferro, mais cor, embora seja um pouco verdade, né? E se miramos aqui, isso são resultados das nossas pesquisas, né? Esta imagem é a mesma amostra em luz polarizada, polarizados numa direção e aqui em outra, né? E olhem o que acontece. Nós saímos de um azul para um rosa claro e aqui de um violeta para uma outra cor mais avermelhada também, mas é um claro indicativo de que a cor se deve sim ao ferro, mas não necessariamente apenas ao ferro 4+. E isso aí resultou de uma pesquisa feita nos anos 70, através da técnica de ressonância eletroparamagnética, e alguém disse que era ferro 4+, mas depois disso, na década de 90, já houveram outros trabalhos que não detectaram ferro 4+, mas somente ferro 2 e ferro 3. Então, eu creio que a causa de cor das ametistas ainda não está totalmente esclarecida e que mais trabalho deve ser feito para tentar finalmente chegar a uma razão mais clara sobre a cor da ametista. Porque, com certeza, é devido ao ferro, mas provavelmente a sítios próximos que são ocupados pelo mesmo ferro, né, e que interagem, que fazem um charge transfer, uma transferência de carga. Isso talvez pudesse explicar esse pleocroísmo tão irregular que, às vezes, observamos nas ametistas. Não em todas, são a minoria, né? Isso é resultado de muita pesquisa. Quando você pega uma ametista e vê com luz polarizada, você não vê essas diferenças como está mostrado aqui. Aqui apenas para mostrar essas duas cores, a cor vermelha e a cor azul, como os espectros são distintos, né? Mostrando claramente que provavelmente isso aqui se deve a uma transferência de carga entre ferros e aqui a outra transferência de carga. Mas isso é apenas uma ideia, ainda não tenho nenhuma prova disso.
Acredito que mais pesquisa será necessária para fazer isso. Bom, e para falar um pouco também das visitas que fazemos, às vezes nas cidades, né? Isso foi em Soledade. De repente, nós nos deparamos com uma quantidade muito grande de ametistas verdes, que nome feio, né? Ametista não pode ter esse color, mas chamam assim. Isso aqui, na verdade, é uma prazolita, mas prazolita também não é um nome adequado, porque a prazolita, vocês que são os gemólogos sabem que a prazolita é uma variedade de ametista que foi aquecida e ficou verde, né? Depois de tratamento térmico. Estas ametistas aqui, essas ametistas verdes, eu chamo de prazolitas, e mesmo assim, contra a minha vontade, esses quartzos verdes são, na verdade, resultantes de irradiação. Tá? Então, é totalmente distinto da ametista verde de Montezuma, lá de Minas Gerais, que é resultante de um tratamento térmico. E o mercado está cheio disto que vendem como prazolita ou ametista verde. Eu não posso nem ouvir falar de ametista verde. E aqui apenas mostrando como, para melhorar o aproveitamento dessas pedras para a lapidação, se faz uma etapa de processamento das ametistas que saem dessas drusas ou dos geodos, né, que é o martelamento. Então, com muito cuidado, ele elimina as partes que não estão boas e entregam um produto já martelado, que é para os lapidadores terem o máximo aproveitamento. Bom, saindo de Ametista do Sul, passamos por Soledade e vamos a Salto do Jacuí. São umas 5 horas de viagem em coche, de carro, né? E vamos, então, a Salto do Jacuí e passando também por Barros Cassado, que fica perto de Soledade. A extração em Salto do Jacuí é feita por uma empresa legalizada de mineração em rocha primária, embora seja alterada, altissimamente alterada, e também as opalas e as ágatas, as opalas, como veremos, são retiradas na forma de mineração artesanal e nós chamamos de garimpo. Então, aqui fomos a 2 sítios diferentes, a 2 lugares diferentes, e a gente nota muito facilmente que as opalas ocorrem a nível de subsolo, praticamente. Essas pessoas que aqui estão são todos lavradores, trabalham com plantação, não são mineradores. Mas, eventualmente, quando estão escavando, encontram uma opala e aí eles param com a roça, como chamamos, com a plantação, e se dedicam à extração dessas opalas. Essas opalas depois vão parar na mão de pessoas que compram e vendem opalas ou pedras preciosas, são selecionadas segundo a cor, né? E depois colocadas em plásticos para serem comercializados. Né? Opala de fogo, para chamar opala de fogo, a pedra tem que ter um color rojo, né? Uma cor vermelha mais intensa possível. Talvez esta opala que está aqui dentro deste geodo de calcedônia, né? Talvez esta seja uma opala de fogo, mas essas aqui seguramente não, né? Embora seja uma cor muito bonita, esta aqui é muito clara e não tem valor nenhum. E andando pela região, nos deparamos com esta situação. Ao lado de uma pedra, uma opala muito branca, de repente apareceu uma opala muito azul. E eu já tinha notícia de que um empresário na Alemanha estava vendendo opalas verde-azuladas ou azul esverdeadas que supostamente estariam vindo do Brasil, né? E ele foi comigo a essa localidade em Soledade e outras cidades próximas à Soledade. E quando ele viu isso, ele ficou assustado. E nós íamos visitar a opala, a ocorrência na Bahia, que supostamente estava produzindo essas opalas azul esverdeadas. Ao final das contas, descobrimos que essa mudança de cor, de incolor para azul, era devido à irradiação, aqui uma irradiação feita com feixe de elétrons. Reparem que algumas não reagem, mas outras ficam bem azuis. Então, esse aqui foi um lote que nós mesmos mandamos irradiar, e aqui uma outra peça
que nós cerramos em 3 partes. Esta parte foi irradiada, essas outras 2 não. Então, a notícia ruim para o mercado é que, embora o beneficiamento de gemas não seja um problema, esta pedra aqui e esta, porque nós temos prova, evidências disso, esta cor não é estável. Então, irradiar pedras, tratar termicamente, melhorar a cor é uma coisa muito boa para o mercado, mas se ela não é uma cor estável, ela deveria ser evitada no comércio, né? E isso também ficamos sabendo através das pesquisas que fizemos. Aqui vemos que as ágatas produzidas em Salto do Jacuí são uma mina que é legalizada, como eu já falei, e é de uma grande escala. Vemos aqui tratores, vemos escavadeiras, vemos vários caminhões. Então, mexem, retiram muita terra para poder chegar ao nível da rocha alterada, que é um basalto, que contém os geodos, né? Esses geodos depois são separados de acordo com critérios que só eles sabem. E aqui estou examinando alguns desses geodos que tinham também opala branca dentro. Isso era bastante interessante, porque eu não tinha visto geodos com opala dentro também. Quando a gente pensa em ágata, pensamos neste tipo de rocha, nesse tipo de mineral, né? Reparem que essas cores aqui, às vezes muito vivas, podem ser resultantes também de um tratamento térmico. Geralmente as ágatas naturais têm uma cor acinzentada, azulada, e às vezes um pouco marrom, mas não muito. Quando são muito avermelhadas, pressupõe-se que pelo menos elas tenham sido tratadas termicamente para transformar o ferro de ferro 2 para ferro 3, né? Mas cores muito azuis, ou estas cores aqui, que estão vindo aqui no meio, ou estas outras, ou azuis, essas são todas tingidas, e esse processamento é feito lá mesmo em Soledade, né? Então, hoje, é uma coisa que os alemães começaram a fazer, tingir ágatas, mas no Brasil já se faz isso também com bastante habilidade. Aqui apenas para mostrar para vocês alguns fatos curiosos, aqui como nós temos uma opala amarela dentro de um geodo na mina do Salto Jacuí, que produz essencialmente ágatas, né? E aqui o mais espetacular de tudo, né? Aqui nós temos uma opala, e aí eu brinco com todos que isso aqui ainda não é uma opala, porque isso aqui, se você bota a mão por cima da opala, você vê que ela ainda é um gel, ela ainda não solidificou, ela ainda não se cristalizou, não se pode falar, porque a opala essencialmente é amorfa, né? Mas ela ainda está na forma de uma gelatina, não sei se falam assim em espanhol, mas ela não está totalmente solidificada, né? Aqui vamos falar dessas opalas azuis, opalas, né? E aqui opalas vermelhas, né? Esse aqui também seria supostamente um opala azul, mas nós veremos aqui as nossas pesquisas. Então, a opala, como todos sabem, é uma sílica hidratada e, essencialmente, nós temos 2 tipos de opala. A opala preciosa, que geralmente é amorfa, e o G é uma abreviação para gel, né? Então, aqui nós temos uma opala preciosa de Pedro II, que vamos visitar daqui a pouco. E aqui uma opala de fogo do Rio Grande do Sul, dessa região de Salto do Jacuí. Aqui um trabalho que fizemos, isso aí é um gráfico mostrando, é um difratograma, é um resultado de uma difração de raio-x, mostrando que há gradativamente um aumento da cristalinidade da opala, dependendo do tipo de material que foi analisado. Essas duas aqui de cima são tão cristalinas que nós já chamamos de opala C somente. Não chamamos de opala CT, tá? E quanto mais cristalina as opalas, mais alto o índice de refração, maior a densidade. Então, isso não é uma descoberta nossa. Talhaferro, em 1930 e pouco, um italiano já tinha feito essa correlação entre cristalinidade das opalas e densidade relativa e índice de refração. Mas vamos voltar àquela opala azul que eu havia mencionado.
nós descobrimos que esta suposta opala, agora vou chamar já de suposta opala, ela plotava fora do campo da opala C e muito mais longe da opala CT. Os índices de refração eram muito altos e a densidade igualmente alta, né? Baseado nisso, nós resolvemos fazer uma pesquisa para ver se isso de fato ainda era opala, poderia ser chamado de opala ou não, porque em termos de água quase não tinha água. E nós sabemos que, por definição, opala é hidratado. Mas se vocês forem ver, calcedônia também tem alguma coisa de água nos poros, nos microporos ou nanoporos, né? Então, começamos a fazer a nossa pesquisa. Isso aqui é um espectro Raman desta suposta opala. E vemos aí uma cristalinidade absurda, né? Fizemos uma análise termogravimétrica. Aqui a saída de água gera um pico nessa posição a 39 graus. E em 266 graus Celsius, nós tivemos um outro pico. E, olhando na literatura, descobrimos que isso só poderia ser um pico de transição entre a cristobalita alfa para a cristobalita beta, ou seja, dois tipos de cristalização diferentes para a mesma substância chamada cristobalita, né? Isto foi confirmado depois através de estudos aumentando-se a temperatura e acompanhando um espaçamento específico, que é o pico principal aqui da difração, é esse aqui, ó, esse pico aqui, né? Acompanhamos a evolução desse espaçamento entre átomos, né? E verificamos que exatamente próximo daquela temperatura de 266 havia uma mudança desse parâmetro e aí depois continuava a mesma coisa e você poderia aumentar e nada mais acontecia, provando de fato que passou de uma cristobalita alfa para uma cristobalita beta. Então, baseado nesses dados, nós concluímos que se tratava de uma opala, não mais de uma opala, mas sim de cristobalita, porque opalas, quando são tratadas termicamente, segundo a literatura, elas nunca transformam de opala para cristobalita beta, e sim para cristobalita alfa. Então, isso é um dado que comprova que aquilo ali já, na verdade, embora no mercado chamem de opala azul, é uma cristobalita azul. Continuando nas opalas, vamos agora conhecer uma cooperativa de garimpeiros que foi formalizada em 2005, e vamos ver mineração em rocha primária, em aluvião e também a recuperação de pequenos fragmentos de opala de uma grande quantidade de rejeitos, né? Esse processo aqui só para vocês saberem, aqui é o Rio de Janeiro, onde eu moro, né, onde o CETEM fica, e para chegar lá são praticamente 3 dias de carro, né? Então, é uma distância de quase 3.000 quilômetros, né? Então, são 3 dias de viagem se você não parar, né? E o interessante desse projeto, que é um projeto fomentado pelo governo, é que o Departamento Nacional da Produção Mineral doou à cooperativa, eles exigiram que os garimpeiros se formalizassem, que formassem uma cooperativa. E, em contrapartida, o governo deu a eles uma área de 980 hectares para que fizessem legalmente a extração da opala, porque antes era terra de ninguém, era cada um por si, cada um ia para uma área, retirava opala sem nenhuma legalização. Então, a primeira coisa que foi feita foi um processo de formalização das áreas para que se fizesse uma extração legal. E, ademais, também a Secretaria Municipal, o governo estadual, o governo federal, todos injetaram recursos para que as pessoas aprendessem a lapidar bem a opala, a fazer joias, a fazer o desenho de joias e tudo isso. Ou seja, foi um incremento do arranjo produtivo da opala na cidade de Pedro II, que é essa cidade que se auto-intitula Terra da Opala, e realmente é verdade. É verdade. Então, aqui, né, aqui os apoios do governo, da Secretaria de Desenvolvimento e a cooperativa funcionando a pleno vapor, né? Esta aqui é a mina de Boi Morto, para quem já ouviu falar das opalas no Brasil, foi a mina mais importante nos anos 60 em termos de produção de opalas,
A empresa joalheira Amsterdã Salva comprou muita opala dessa localidade na época e vendia elas, mas é dito que muitas opalas saíram do Brasil e foram para a Austrália e vendidas lá na Austrália como se australianas fossem, mas na verdade eram opalas brasileiras, porque poucos se diferenciam e uma pesquisa nossa vai mostrar isso mais adiante. Hoje essa mina está abandonada, reparem que a água, né, tapou todos os túneis, porque aqui embaixo haviam túneis que adentravam a rocha primária. A opala ocorre a uns 20, 30 metros abaixo desta camada, né, dessa camada de solo aqui, dessa vegetação. Então, uns 20 a 30 metros, aqui você tem a mineralização de opala, né? Hoje está tudo já cheio de água, né? Porque a mina praticamente se exauriu. Não é mais economicamente viável mexer na mina, até por conta dessas grandes fissuras que temos aqui. E realmente, recentemente, houve o rompimento de um desses blocos e tivemos recentemente no Brasil uma tragédia onde pessoas passeando de barco numa represa morreram justamente pelo deslocamento de um bloco gigante de quartzito e, infelizmente, umas 10 pessoas perderam a vida, né? Mas vamos falar de coisas mais amenas. Esta aqui é uma vista aérea do garimpo de Boi Morto. Aqui é o paredão que a gente estava vendo, né? Aqui se chega de carro, né? E esta quantidade enorme de rejeitos que vocês veem aqui são essa frente de lava, ela chegava até aqui. Então foi tudo retirado e eles simplesmente foram colocando dezenas de metros mais à frente. Então hoje a cooperativa de garimpeiros está retrabalhando, tentando extrair o que foi deixado dentro desses resíduos hoje na frente da mina de Boi Morto, né? Antes de chegarmos lá com o arranjo produtivo, era tudo muito manual, muito artesanal. A água era muito difícil de conseguir bombear lá para cima, então eles faziam a limpeza basicamente sem utilizar água, porque a água é um bem muito precioso lá, antes do APL, né? Então, apenas na apuração final, para achar um pouco de opala, eles usavam um pouquinho de água, né? Tudo mudou depois que foi feito o acordo com o governo. Então, conseguiu-se equipamentos de grande porte, como tratores, para mexer, fazer bancadas que já não seriam mais aproveitadas, né? Introduziu-se alguma mecanização. Isso aqui é um trommel, né, que fica girando com muita água, que é bombeada, porque, né, foi possível conseguir geradores a diesel para rodar esses equipamentos. Acreditem, se quiserem, nesta mina de Boi Morto, apesar da sua grande importância para o Brasil, até hoje a luz elétrica não chegou, tá? Então, tudo se move a diesel, né? Então, aqui nós temos esse trommel que está girando, né, tem esse motor, e eles simplesmente pegam esse rejeito da mina e jogam dentro desse trommel, né, que fica girando com muita água. E a água, a lama que sai com os finos, com a parte muito fina, é decantada nessas bacias para que aqui passa um rio, para que a água não chegue aqui suja e que não assoreie os leitos dos rios, né? A camada a faixa que interessa é separada e levada ao mesmo processo, só que com água, para então você catar aqui os grãos de opala, né? Que é basicamente o que temos aqui. Reparem que os fragmentos de opala são muito pequenos. E vocês verão o que é feito com isso daqui a pouco, tá? E aqui vocês reparem que esse trommel ele abre, porque é claro que aqui dentro tem muito material grosso, né? E pode ser que tenha uma opala grande que tenha escapado anteriormente, né? Então aqui eles estão examinando, abriram o trommel e retiraram a parte mais grossa do minério para ver se aqui tem alguma opala que valeria a pena retirar, e depois descartam também, né? E basicamente é isso que se faz muito com esse material que sai do retrabalhamento do styler da mina de Boi Morto, que são esses mosaicos. Aqui é o mapa do estado do Piauí, e aqui é uma joia contendo
mosaico com pequenas peças de opala. Isso aqui, normalmente, é um triplê para os gemólogos de plantão, né? Então, nós temos uma camada de rocha escura por baixo, ou então, simplesmente, uma camada de vidro pintada de preto, e aí, por cima, você cola os fragmentos de opala, que são são lapidados dessa forma, mais geométrica, e aí, por cima disso, você põe ou um vidro ou um quartzo. Aí se pode fazer os dois, né? Mas, lá em Pedro II, não temos apenas o retrabalhamento do estéreo da mina do Boi Morto. Nós temos também ocorrências de opala na rocha primária, né? Então, aqui nós estamos na mina dos Birros, que estava sendo reativada quando lá estivemos uma das vezes. E reparem aqui uma coisa muito interessante, isso aqui é uma camada que ficou para trás, mas claramente nós percebemos aqui um bandamento das cores. E esse bandamento é exatamente o que vemos nessa amostra que está na minha mão, né? Isto hoje, na Austrália chamariam isso de uma opala boulder, ou seja, uma fina camada de opala sobre a rocha-mãe, a rocha onde ocorreu a mineralização. É um dublê natural, se querem chamar assim, né? Mas chamar de dublê não é bom, porque dublê significa uma pedra composta, uma pedra feita pelo homem, né? Mas essa amostra eu sempre quis comprar, nunca tive o dinheiro para comprar, e hoje está na mão de um colecionador particular, infelizmente. Bom, aqui é a mina do Mamoeiro, também perto da mina do Boi Morto, onde se faz a extração da opala na rocha, que é muito alterada, né? Basicamente são quartzitos, filitos, né? Siltitos, e a opala ocorre em veios em certas camadas, a uma certa profundidade, né? Aqui mostrando que também nesses garimpos as máquinas chegaram, e isso, obviamente, aumentou bastante a produtividade da região. Essa opala, reparem o tamanho dessa opala, ela veio junto com mais outros cristais que, no total, eram 3 quilos de opala achados, como eles chamam, num ninho, num único lugar. Eram 3 quilos de opala. Infelizmente, a qualidade não era muito boa. Eles esperavam alcançar um valor astronômico na época de 600 mil reais, e houve uma oferta de uma pessoa que estava até me acompanhando de 120 mil reais, e não chegaram a acordo. Infelizmente, essa opala parece que está amaldiçoada. Não sei se já chegaram a vendê-la, mas o preço também que esperavam, até por não conhecer muito sobre opala, reparem que ela é cheia de fissuras aqui, e sobre isso, se sobrar algum tempo, podemos falar mais tarde, porque a opala tem alguns problemas. Eu amo opalas, mas a opala tem alguns problemas. Aqui nós temos uma terceira forma de extração de opala, lá em Pedro II, que é de um aluvião. É também, novamente, um paleoaluvião, porque por ali não passa mais rio. Então, o rio passou no passado. E o aluvião, quando falamos apenas aluvião, é recente, né? E aqui, então, se faz também junto com esse conglomerado, com esse depósito aluvionar, nós, às vezes, temos também fragmentos de opala, e são opalas de ótima qualidade, né? Tá? Então, muitas vezes, essas são imagens de opalas lá de Pedro II, que são de ótima qualidade, não se pode dizer o contrário, né? Aqui mais alguns exemplares, esse aqui já um pouco mais leitoso, o outro um pouquinho mais cristalino, mais transparente, né? E aqui algumas imagens, vou passar rápido porque senão eu não cumpro o tempo. Aqui, reparem, apenas para os gemólogos, uma das formas de separar opala natural de opala sintética é através da estrutura colunar que as opalas sintéticas possuem. Então, opalas sintéticas têm estrutura colunar. Então, um gemólogo desatento, se não prestar atenção em outras coisas, vai crer que esta opala aqui é sintética, mas não é, é uma opala natural. Opalas, para terem o jogo de cores, precisam ter um arranjo de nanoesferas, um arranjo ordenado, e é isso que permite que a luz que incida difrate a luz, o comprimento de onda, dependendo do ângulo, uma cor diferente. As opalas mais valiosas são aquelas que apresentam
esferas maiores, chegando a 200, 300 nanômetros, porque somente com esse tamanho de esfera se consegue uma difração da luz vermelha, da luz roja, né? E quando você tem apenas azul e verde, a opala vale menos, né? Isso aqui apenas para mostrar que, ao contrário da opala lá do Rio Grande do Sul, que são as opalas de fogo, essa opala não tem picos de difração de cristobalita e tridimita. Então, é uma opala amorfa, como a gente já havia adiantado. E aqui nós resolvemos, porque na literatura brasileira sempre falávamos, sim, a opala brasileira é mais dura do que a australiana, meio que contando vantagem das opalas brasileiras, né? E nós fomos estudar isso para ver se realmente as nossas opalas seriam mais duras que as australianas. E aí consegui doações de um grande empresário na Austrália, de diferentes minas na Austrália, e fizemos uma comparação. E, ao final, encontramos, através deste equipamento que mede a microdureza, na ponta aqui tem um diamante que recebe uma carga, e aí se põe a amostra por baixo e fica uma marca. Aí a gente mede as diagonais e o equipamento calcula uma dureza Vickers, né? É a microdureza Vickers que medimos. E existem trabalhos correlacionando a microdureza Vickers com a escala de Mohs, que todos já ouviram falar. E na literatura, o que se tem como dureza de opalas é de 5 a 6,5. Pode olhar qualquer literatura. Walter Schumann é o mais conhecido de todos, talvez. Ou mesmo que seja o boletim do GIA, ou da Sociedade Gemológica Alemã. Vocês não vão encontrar essas durezas mais baixas, que foi as que nós encontramos. Então, em média, as opalas, sejam elas preciosas ou não, possuem uma dureza em torno de 5. 5 equivale à apatita, né? Então, isto é um dos problemas. Não vou entrar, por causa do tempo, na questão do craquelamento, do fissuramento e na questão do whitening, do embranquecimento, que também ocorre em opalas. Estamos correndo contra o tempo. Aqui, uma outra ocorrência, e agora eu chamo de ocorrência, porque realmente ainda não é uma mina, né? Essa ocorrência aqui de Euclásio em Livramento de Nossa Senhora, né? Livramento de Nossa Senhora fica na Bahia e a distância é 1.315. Uns bons dias de viagem, você pode dormir em Teófilo Otoni. Teófilo Otoni ou Governador Valadares, são duas cidades que são centros de comercialização de pedras preciosas no Brasil. E em Teófilo Otoni, já fazendo uma propaganda, todo ano temos uma feira de pedras, que é uma feira internacional. Então, estão todos convidados a visitar Teófilo Otoni esse ano na Feira Internacional. Chegando a Livramento de Nossa Senhora, né, fomos de carro na direção de Paramirim. Isso é apenas para mostrar para vocês que chegar aonde eu preciso, no meio, numa viagem de campo, não é sempre muito fácil. Então, nós fomos até Água Quente, que é uma cidade próxima a Paramirim, e lá pegamos indicações de como, por que vilarejos tínhamos que passar para chegar até o local onde queríamos chegar, porque a gente já tinha feito esse caminho, mas através de um outro ponto, e queríamos ir ali onde ocorriam euclásios, e queríamos ir por conta própria, e lá o GPS, o sistema de navegação, não funciona. As estradas não estão mapeadas, né? Então, apesar do dia lindo que fez, né, e apesar de muitas dúvidas, falta de gasolina, ainda bem que temos sempre uma reserva de gasolina, e algumas sinalizações, conseguimos finalmente chegar em Paramirim das Crioulas, que é uma unidade de conservação, a gente chama aqui uma unidade quilombola, onde basicamente vivem pessoas negras, né, de origem africana, e esses quilombos hoje são protegidos e, em tese, não se pode fazer extração de pedras nesse sítio. E nós fomos lá apenas pela simples razão de que, em Livramento de Nossa Senhora, nos mostraram esses minerais verdes e, bem perto de lá, nós já tínhamos a informação de que ocorria euclásio. E aí a gente achou que talvez Paramirim das Crioulas seria a fonte dos euclásios. Então, chegamos finalmente no topo da serra, estamos a 2.000 metros de altitude e chegamos de carro até aqui, daqui dá para ver a ponta do carro,
E nesta casa vivem os garimpeiros, que não são garimpeiros de verdade, não são profissionais, e vocês vão ver a imagem deles daqui a pouco. Aqui chegamos na casa deles. Todos felizes, porque o dia estava apenas começando. Era uma trilha de 7 quilômetros, né? Ao longo do caminho, encontramos pirofilita, quartzo, muitos com rutilo, né? Formações também com quartzo, e, mais incrível que tudo, essas viridinas, que são andaluzitas ricas em manganês, que eu estudei no meu doutorado. Então, aquela unidade, que hoje é uma unidade quilombola, para Merindas Crioulas, foi onde eu colhi o meu material para a minha tese de doutorado. E aqui, pela primeira vez, na caminhada para encontrar os euclásios de cor rosa, eu encontrei essa rocha. Na verdade, não fui eu, foi a Luísa, e ela deve estar escutando essa palestra. Ela que viu essas manchas verdes, e aí eu realizei, isso aí é a andaluzita na rocha-mãe. E eu só tinha de aluvião, né? Isso foi muito interessante. Apesar do esforço, a vista muitas vezes é recompensadora. Ao longo do caminho, encontramos várias litologias, aqui um metaconglomerado, né? Veios de quartzo por todas as partes, né? E esse é o lugar de onde saiu esta amostra, que foi a primeira amostra que chegou no laboratório, ao nosso laboratório em 2016. E apenas em 2020 nós conseguimos chegar lá, porque ninguém queria dizer de onde tinha saído esta amostra. E para realmente ter certeza, nós reviramos bastante esse morro e encontramos um pequeno fragmento de euclásio no mesmo sítio. Só que a mineração é uma ocorrência, não é uma mina, não é um garimpo constante. Na verdade, são trabalhadores que trabalham com o campo, com gado, com bois e vacas, né? E plantações, né? Mas ao lado desses euclásios, né? Também encontramos muitos quartos bem facetados, bem formados, né? Então, a nossa conclusão é que se trata realmente de veios hidrotermais que localmente podem ter a presença de euclásio, né? E esses são os verdadeiros heróis, que muitas vezes não são reconhecidos. E aí um número triste para a história. O valor de uma pedra que foi vendida para um americano foi o que eles receberam pelo lote todo de 300 gramas desse material. A pedra tinha 2 gramas que foi vendida e eles venderam 300 gramas. Então, esses são os verdadeiros heróis que não aparecem, né? Inclusive, tentamos visitá-los mais uma vez, mas não foi possível. Eles não quiseram mais mexer, porque, obviamente, ficaram sabendo por quanto esse material estava sendo vendido no exterior e meio que decidiram não mais ir atrás de euclásio. Bom, apenas para constar, eu tenho aqui a publicação que saiu no Journal of Gemology, então eu vou pular agora rapidamente essa parte, é sobre a geologia. Descobrimos que, além desta ocorrência, onde estivemos e caminhamos esses 7 quilômetros, do outro lado da serra também tinha uma segunda ocorrência. E nós descobrimos que era uma segunda ocorrência, que é o mapa geológico mostrando a semelhança geológica entre as localidades, né? E esses são os cristais, só pela aparência dos cristais já reparamos que aqui eles são diferentes, aqui tem um forte zoneamento de cor, as formas cristalinas diferem, né? Esse zoneamento de cor é visível nos cristais e dá para se perceber claramente que são cristais distintos, mas os dois, quando se faz um Raman na mesma direção, são, de fato, euclásios, não? E aqui, né, são apenas, né, relatos desse trabalho que fizemos. O primeiro artigo que nós publicamos era acerca da cor desses euclásios, provando que a cor se devia ao manganês, apesar dos baixíssimos teores, a cor era, de alguma forma, realçada porque eram íons de manganês vizinhos que estavam substituindo o alumínio num sítio octaédrico. Não tenho tempo para falar disso. O estudo de inclusões é sempre importante e quando eu olhava as ocorrências, os cristais da primeira ocorrência, era isso que a gente via. Algum zoneamento de cor não muito intenso, muitas inclusões fluidas, poucas inclusões sólidas, e os da segunda ocorrência, um quadro de inclusões totalmente distinto, totalmente diferente, né, mostrando que realmente são duas ocorrências distintas, né?
Como eu disse, está publicado no Journal of Gemology. Rapidamente, Lavra do Itatiaia, Conselheiro Pena. É importante falar sobre pegmatito, porque pegmatito é simplesmente a rocha que mais produz gemas no Brasil. É um depósito em rocha primária, essa Lavra do Itatiaia, e é também uma empresa de mineração legalizada. Dá para fazer num dia, mas o bom é ficar em Governador Valadares, como eu já disse, é uma cidade que também tem muito comércio de pedras, e daqui para cá são 1h30 de carro, né? Não vou falar sobre a geologia, mas tudo isso vocês vão ter no meu Research Kit, que eu vou deixar o link depois com vocês. E aqui algumas imagens da Lavra do Itatiaia, né? Então, é uma mineração subterrânea, não tinha mostrado ainda, então queria dar uma ideia de vocês. Quando você entra na mina, no início, por conta da rocha muito alterada, eles fazem um escoramento com madeira, mas a partir do momento que você entra na rocha dura e é necessário, inclusive, empregar dinamite, né, você não precisa mais fazer o escoramento e, às vezes, você tem que ir de um nível acima para baixo, porque parece um caminho, a gente chama de caminho de rato, né? A gente vai atrás do veio por onde está dando pedra, né? E é um instinto, porque não tem muita ciência. A verdade é que não há muita ciência. É um instinto dos garimpeiros e, normalmente, eles estão mais certos do que nós geólogos, né? E, às vezes, fica muito apertado, né? Então, aqui, nessa mina, saem berilos, turmalinas de várias cores. Aqui nós temos espodumênios alterados, mas a grande surpresa dessa mina foi que, num determinado nível, descendo vários níveis, de repente, eles se depararam com uma parede de xisto, de biotita xisto. A gente vê que a cor é bem escura, um biotita flocopita xisto cravado de esmeraldas, né? Mais tarde, encontrou-se também eu sei que meu tempo já está passado, eu vou encerrar. Mais tarde, encontrou-se também esmeraldas no talco xisto, né? Tá, então, só para vocês terem uma ideia do tamanho que esses cristais podem ter, mas a transparência não era boa, em função de um núcleo muito leitoso e sem cor, as pedras lapidadas geralmente eram muito pequenas e com defeitos. Esta era de melhor qualidade, teve gente fazendo oferta, mas eles não quiseram vender. A mina, infelizmente, fechou. Para determinação de origem, é importante a gente conhecer o quadro de inclusões dessas gemas. Então, aqui algumas inclusões sólidas, algumas inclusões fluidas, algumas imagens. Marcas de crescimento também são importantes, porque denotam como o cristal cresceu. Aqui, comprovando que essas esmeraldas são sim esmeraldas, porque tem cromo, e essas têm um pouco de ferro, não é muito alto, né? Normalmente estão na mesma ordem de grandeza o ferro e o cromo. Existem esmeraldas com muito mais ferro, por exemplo, na África e aqui mesmo no Brasil, né? Aqui apenas comprovando através de Raman que se trata de uma esmeralda do tipo xisto, diferente das esmeraldas colombianas, por exemplo, e essas vibrações aqui dos OHs, isso tem a ver com a presença de álcalis nos canais estruturais do berilo. Aqui alguns dados químicos comprovando, né, que ele é do tipo xisto, com alta concentração de álcalis, é uma relação próxima das esmeraldas da Zâmbia e também de Socotó Carnaíba, na Bahia, e também então, tem uma ligação muito próxima com pegmatíticos bastante evoluídos, né? E, para encerrar, Cachoeiro do Campo, fica perto de Ouro Preto. O Benjamin Calvo me falou que ele já tinha estado em Ouro Preto visitando algumas minas, e eu falei que falaria ao final sobre Cachoeiro do Campo. É uma cidade pouco antes de chegar a Ouro Preto, ou depois, depende de como você faz o caminho. Fica umas 6 horas do Rio, então dá para chegar fácil no mesmo dia. É uma mineração em pequena escala, mas legalizada, formalizada. Eles têm permissão, eles têm essa unidade de tratamento que é muito simples, bastante rudimentar, mas aqui eles têm um canhão que joga água para tirar a lama é decantada numa bacia e a faixa que interessa passa por uma correia lentamente e o próprio dono da empresa faz a cata dos topázes imperiais. Tá? Então, esse é o casal, a pareja, né, que possui essa mina, e enquanto nós estivemos lá, enquanto rodava a esteira,
nós fomos capazes de achar um topázio imperial. No final da semana ou do mês, essa é a produção que ele tem, e isso é comercializado. E reparem que, como se trata de um depósito aluvionar, eu já tinha adiantado isso para o Benjamin, não é um depósito de cristais de topázio em rocha primária. Eles são bastante arredondados, então se reconhece os topázios dessa mineração maracujá pela forma arredondada, porque até chegar ao depósito, eles rolaram bastante e foram se arredondando. Mais interessante de tudo dessa mineração maracujá é ver que, de vez em quando, saem uns euclásios. Reparem na cor desse euclásio. Essa é a cor que você geralmente espera de um euclásio geomológico, verde azulado. Dependendo da luz, a cor se altera um pouco, né? Essa pedra tem uns 13 quilates, é uma verdadeira raridade. Até hoje, ninguém pagou o que ele está pedindo pela pedra. Quem sabe alguém que é um grande apreciador pode falar dessa pedra e, quem sabe, ele consegue vender. Mas, mais interessante ainda, é que junto, como se trata de um aluvião, ao longo do tempo, ele vai juntando um pouquinho de ouro e, de vez em quando, ele tem uma produção de ouro como subproduto. Quem está visitando essa mina não deve deixar de ir a Ouro Preto, onde tem um museu ligado à Universidade Federal de Ouro Preto, com uma coleção fantástica de topázios imperiais. E, com isso, eu finalizo a minha apresentação e espero que tenham gostado. Eu me excedi um pouco no tempo, mas eu creio que ainda dentro de um limite razoável. Agradeço muito. Aqui estão meus dados de contato, telefone, tem um e-mail e tem também o ResearchGate para aqueles que se interessarem nas pesquisas que fizemos sobre essas minas todas que acabamos de visitar. Gracias pela atención. Bueno. Pues muchas gracias, Jürgen. Ha sido una exposición intensa, pero para mí, al menos, sumamente interesante. He aprendido muchas cosas que no sabía y casi todas las que has dicho porque eres un experto, yo desgraciadamente no, pero me gusta mucho porque es una exposición muy vinculada con lo que he hecho yo toda mi vida, que es exploración e investigación minera. Así que te agradezco muchísimo y yo sí querría hacer alguna pregunta, pero seguramente habrá personas que quieran preguntar algo sobre tu exposición, que ha sido, ya digo, muy interesante. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hola, Jürgen. Hola, Adolfo. Felicidades, fantástico. Ha sido maravilloso. Gracias, Adolfo. Voy a repetir la visión de tu exposición. Sí, hay que verla 2 o 3 veces. Muchas veces, porque es fantástica. Muchísimas gracias por tanta información buenísima. Buenísima. Gracias, Adolfo. He entendido todo muy bien. Sí, se entiende muy bien. Gracias, Adolfo. Pena que teníamos apenas uma hora, e uma hora é muito pouco para tanto que poderíamos... Eu tinha mais minas para mostrar, por exemplo, a mina que tu visitaste, Benjamin, de esmeraldas em Itabira, a mina Belmont. Mas essa mina é de grande porte, né? Os diretores, os dueños da empresa são diretores do ICA, International Colored Gemstone Association. Então, se querem informação acerca da mineração de esmeraldas em Itabira, a empresa se chama Mina Belmont, né? E eles têm um sítio na internet com muitos vídeos, são muito conhecidos. Então, por isso, resolvi não falar desta produção de esmeraldas em Brasil, porque Brasil é sim um grande player no comércio de esmeraldas, né? Colômbia e Zâmbia, juntamente com o Brasil, são os 3 grandes produtores de esmeralda gemológica. Sí. Pues tendrás que repetir más veces, Jürgen. Tienes que hablar más veces, sí. Tienes más cosas que hablar, que contar, muchas cosas que contar. O que me gostaria é voltar a fazer encontros pessoais. O virtual ainda não me acostumbrei muito. Bueno, pero se ha entendido todo muy bien. Marian también quería preguntar algo o decir algo. Marian,
Cuando Hola, quieras. buenas tardes. Hola, María. Más que una pregunta, felicitar a Jürgen porque ha estado tan bien estructurada la conferencia, los kilómetros que hay de un sitio a otro, los tipos de piedras que hay, las inclusiones, todo, la forma de extracción, cómo están extrayéndolo en cada una de las minas. Realmente maravilloso. Así que nada más que enhorabuena, muy obrigada, me ha encantado. Muchísimas gracias, Jürgen. Gracias, Marina, por las belas palavras, muito amáveis, mas eu esperava poder ter mais tempo para expor mais, né, dos resultados que temos, né? Mas eu sei que foi talvez deveria ter me atido a menos minas, pero aí perderíamos um pouco da diversidade, né? É importante dizer que o Brasil é um grande produtor, não só em quantidade, mas também em diversidade de gemas, né? Claro. Então, a única coisa que nós não temos no Brasil em qualidade gemológica são rubis e safiras. Infelizmente, ainda não produzimos. Quem sabe um dia, né? Mas esmeraldas, como as três grandes pedras para todos que não são gemólogos, são esmeralda, rubi e safira, né? Esmeraldas produzimos, e há esmeraldas de muito boa qualidade aqui no Brasil. Além disso, temos diamantes. Agora, temos até diamantes produzidos em rocha primária pela primeira vez, né? Lembrando que o Brasil foi, durante mais de 150 anos, o maior produtor de diamantes, isso na época de 1700 e pouco, até 1866, quando descobriram os diamantes na África do Sul, e aí, como eram diamantes em rocha primária, o Brasil, obviamente, passou a ser insignificante, e assim ficou até hoje, até recentemente. E agora a Lipari, que é o nome da empresa que trabalha aquele kimberlito na cidade chamada Nordestina, na Bahia, somente eles já fizeram o Brasil reaparecer nas estatísticas. E nós temos, só para que vocês entendam, nós temos diamantes em grande quantidade, por exemplo, na Serra da Canastra, mas é uma região protegida ambientalmente. Então, falar de extração numa área de proteção ambiental hoje ainda é impensável. Embora eu vou sempre defender a mineração, porque você fazendo uma mineração responsável, sustentável, eu sempre digo que é uma ferida muito pequena na terra, enquanto que para fazer agricultura você precisa devastar milhares de hectares, milhões, se não, para ter gado, para poder fazer plantações de soja, de milho. Então, o impacto, às vezes, abrange uma área muito maior. A mineração é muito pontual. Um pegmatito é uma rocha que tem, talvez, dezenas ou centenas de metros, não passa disso. Então, não é possível nem aparecer num mapa, né? Dependendo da escala, obviamente, né? Então, eu acredito que a gente tem que vencer, assim como se vê agora também na Europa recentemente, por conta da crise de combustíveis, as pessoas voltando a formas de energia que tinham abandonado, né? Então, evitar que o país desenvolva o setor por conta de restrições ambientais. Eu não sou contra a proteção do meio ambiente, eu sou a favor, mas eu acho que a mineração responsável é capaz de preservar o meio ambiente também, ¿no? Claro, bien. Oye, ahora doy palabra está Marina, Lian e Salvador. Jürgen, boa tarde a todos, né? Mas, primeiramente, é sempre um prazer, Jürgen, te ouvir falar sobre gemologia. E no início dessa apresentação você falou, né, sobre o projeto Diamante, que chegou à conclusão que são poucos, né, os kimberlitos comercialmente importantes, né, relevantes. Você acha, né, que o Brasil, com essa dimensão continental, faz sentido a gente continuar pesquisando por kimberlitos que sejam comercialmente relevantes, ou não? A gente não se fala mais sobre isso? Não, eu acredito. Obrigado pela pergunta, Marina. Essa regra de 100 para 10 para 1, isso é uma regra internacional, isso vale para qualquer país. Não é só o Brasil que tem essa regra, digamos assim. De cada 1000 corpos kimberlíticos, 100 terão diamantes e apenas 10 serão explotáveis economicamente. Tá? Então, essa é uma regra que vale internacionalmente, não é
uma exclusividade nossa, né? Mas desses 10 kimberlites ou 13, como eu falei, que nós já temos, né, mapeados e sabemos que são viáveis economicamente, o que é o entrave é realmente mais as questões legais, né? Mineração em terras indígenas, mineração em terras que são protegidas para não agredir a natureza. Então, são impedimentos desta ordem, né? Enquanto a gente não resolver esses litígios, a mineração realmente em rocha primária se torna inviável no Brasil, e o Brasil vai deixar de ser um grande player, que poderia ser se esses 13 kimberlitos fossem explorados, né? Nós seríamos competitivos a nível internacional. Hoje nós ainda não somos, apenas um kimberlito está sendo explotado, né? Então é isso que nós temos como governo, como, né, população, nós temos que decidir. É chegada a hora de talvez suspender algumas barreiras, né? Ou vamos continuar como estamos e dar graças a Deus que a natureza sobrevive. É uma questão basicamente de decisão política, né, e econômica. Aí fica por conta dos governos, eu não quero entrar no detalhe. Na verdade, deixa eu tentar me expressar um pouco melhor. Na sua opinião, você acha que existe algo a ser descoberto, ou realmente o trabalho de mapeamento que foi feito foi tão bem feito assim que é bem provável que a gente descubra novos kimberlitos e, quiçá, né, sejam comercialmente viáveis? Vocês têm alguma opinião sobre isso? Acredito, sim, embora a De Beers tenha ficado aqui por décadas atrás, mapeando todos os kimberlitos e fez um ótimo trabalho, certamente com as técnicas que vão evoluindo também, principalmente na área de geofísica, nós haveremos de descobrir novos kimberlitos e, né, com sorte, alguns mineralizados e economicamente viáveis, tá? Mas eu não sou, digamos assim, um geólogo especializado nesse assunto, né? Aí seria interessante, talvez, fazer essa pergunta num outro fórum, né, de discussão com geólogos do Serviço Geológico Brasileiro, que conhecem muito mais do assunto, mas eu acredito, sim, o Brasil é enorme. A gente viu o tamanho do Brasil, você conhece, você é brasileira, né, sabe o tamanho do Brasil, as dimensões que nós temos, e certamente ainda tem muita coisa para ser descoberta. Obrigada. Hola, Javier, buenas tardes. Sí, Hola, Salvador. Una preguntita muy rápida. Lo primero, bueno, darte las gracias, Jürgen, por la fantástica exposición. Coincido con Benjamín, con Adolfo, en que habría que ampliar todo lo que has comentado. Y simplemente, comentabas antes en la exposición algunas diferencias entre imitaciones o piedras sintéticas y naturales. ¿Es habitual encontraros en mina o en los alrededores el comercio de piedra sintética aparentemente procedente de la propia mina? Não é uma coisa que eu não experimentei isso, eu não passei por isso. O que nós vemos no local são pedras tratadas, né, que passaram por um processo de tratamento térmico ou por irradiação, e isto sim a gente vê muito, ou ágatas tingidas, né? Mas esses tratamentos geralmente são conhecidos e são aceitos, né, pelo mercado. Somente aquelas prasiolitas, né, que são os quartzos verdes obtidos por irradiação, aí é que eu acho que foi uma novidade para mim, ver essas pedras sendo comercializadas sem o disclosure, sem dizer que passaram por um tratamento por irradiação, que é diferente de um tratamento térmico. Bueno. Muchas gracias, ya está, solamente era eso, gracias. Pues gracias, Salvador, por la pregunta. Vamos a cerrar, si os parece, porque me están apremiando para la clase que viene a continuación. Quisiera agradecer a todos y muy singularmente a Jürgen su presencia, y ya digo, estoy seguro de que si él quiere, en el próximo curso que empezará en octubre tendremos otra vez la satisfacción de escucharlo, porque quedan muchas cosas por hablar y es interesantísimo todo lo que dice. Muchísimas gracias, Jürgen, muchas gracias a todos por la atención y vamos a cerrar aquí la conexión.